Bom, é muito comum que a gente escute que o capitalismo é o grande mal do mundo, que o capitalismo acaba com o meio ambiente, dentre várias outras coisas, várias acusações que o capitalismo sofre diariamente, sem que a gente perceba toda a evolução que aconteceu na humanidade até os dias de hoje e perceber o nível de qualidade de vida que a gente tem acesso hoje. E quando se trata de meio ambiente, que a pobreza é um dos piores inimigos dela. As pessoas têm uma ideia bem ultrapassada de que se você não tem fábricas, produções e etc., o ambiente vai ficar tranquilo, porque não vai ter produção, não vai ter nada, como se todo mundo pudesse viver de luz e de good vibes, em vez de produzir e ganhar dinheiro. Então é possível você fazer o que a gente chama de trade-off, que seria a exploração desses recursos e ao mesmo tempo você conseguir aumentar a qualidade de vida. Seria impossível a gente estar na situação que nós estamos hoje, com apenas 8% da população vivendo em extrema pobreza. Obviamente que ainda temos um espaço gigante para melhorar, mas esse improvement, tudo isso que a gente conseguiu conquistar principalmente nos últimos 100 anos, ele se deu ao capitalismo e isso também tem a ver com como a gente preserva o meio ambiente. Um exemplo de que a gente precisa ter dinheiro para que a gente possa fazer uma preservação do meio ambiente de maneira mais efetiva é o saneamento básico. Essa é uma questão bastante latente aqui no Brasil. Recentemente foi aprovado até um marco do saneamento, que, para variar, os partidos de esquerda foram contra, alegando entreguismo para o setor privado, mas esse entreguismo, entre aspas, pode gerar um investimento de 700 bilhões de reais. O Estado até hoje foi incapaz de conseguir entregar para todo mundo esse serviço. O Brasil tem 47% da população, ou seja, quase metade da população, sem um serviço de saneamento básico, sem acesso à água potável, sem tratamento adequado do lixo. E isso, obviamente, acaba gerando um problema seríssimo de poluição. Os locais mais pobres do Brasil, sendo que a região norte tem 90% das pessoas sem acesso ao saneamento básico, faz com que não exista tratamento adequado para o lixo e todos os resíduos se misturem e sejam jogados diretamente nos rios, o que polui os afluentes e chega no mar. Então, imagina como é que você vai fazer um planejamento de preservação do meio ambiente sem você ter dinheiro para fazer isso, sem você ter investimento para as empresas irem para lá fazer esse tipo de serviço, dentre várias outras coisas. Então, o marco do saneamento é só um dos passos, mas é importante que vários outros sejam tomados na geração de riqueza nesses ambientes para que as coisas evoluam e assim o meio ambiente não seja poluído. E aí você tem que levar em consideração que também existe um crescimento populacional gigantesco, exponencial nos últimos 100 anos, então a demanda por água potável é muito maior. E como é que você tem água potável num ambiente em que você tem menos saneamento, menos acesso a essa água, você está sujando inclusive a água limpa. Então você precisa de investimento para limpar aquilo que já foi sujo e para manter aquilo que ainda não foi sujo. Mais ou menos 24% dos rios no Brasil inteiro tem a qualidade da água ruim ou péssima. E isso é tão ruim que você não consegue nem filtrar e transformar essa água em potável, ou seja, ela é uma água que vai precisar passar por um processo muito mais drástico e que vai envolver dinheiro, obviamente, para conseguir ser despoluído. Outra coisa bastante importante de notar é que o mundo evoluiu às custas de combustível fóssil. Você pode achar, nossa, isso é um absurdo, mas energia fez uma diferença gigantesca, o acesso à energia fez uma diferença gigantesca. E os países que nos últimos anos saíram da pobreza de maneira bastante drástica, fizeram através desse acesso a uma energia confiável e mais barata. Aquela pentelha da Greta fez uma petição à ONU pedindo que os combustíveis fósseis fossem eliminados, né? Ou reduzidos drasticamente. Só que isso seria condenar os países em desenvolvimento à completa pobreza.
Seria impossível pensar que os países que ela pede para que tenha redução de CO2, que é causada pelos combustíveis fósseis, seja reduzida dessa maneira, porque ainda não existe uma alternativa mais barata. Então, de novo, é um trade-off. Você precisa pensar também na qualidade de vida das pessoas. Então, o meio ambiente, ele pode ser preservado de uma certa forma, inclusive o próprio capitalismo ajudou a inventar tecnologias, quer dizer, não é o capitalismo que inventou, né, mas ele dá condições de que existam pessoas com incentivo a procurar esse tipo de tecnologia. Então, toda a tecnologia descoberta nos últimos anos, por exemplo, de plataformas solares ou alguns tipos de biotecnologia e etc., tudo isso só é possível porque existe um incentivo que só acontece no capitalismo. Ou vocês acham que no socialismo as pessoas estariam preocupadas em procurar alternativas mais saudáveis de energia? Seria impossível. Por sinal, como é que vocês acham que era a preservação ambiental na União Soviética? Vocês têm ideia de como que era não só o colapso econômico desses locais, mas também a falta completa de preocupação com preservação do meio ambiente? Tem muita gente que tem aquela ideia de sonho cor-de-rosa, de que o socialismo é a base de tudo e a solução de tudo pelo fato de trazer igualdade, mas ele traz igualdade na miséria, como a gente bem vê o que está acontecendo na Venezuela hoje em dia, e isso acaba sendo muito prejudicial, inclusive para o meio ambiente. Se já na década de 80 era assim, vocês podem imaginar como que seria hoje. E eu vou dar alguns números aqui para vocês. Eu achei uma pesquisa de um economista chamado Jeffrey Sachs e ele fala que no fim dos anos 80, a poluição no leste europeu, que pertencia à União Soviética naquela época ainda, era 13 vezes maior do que na Europa Ocidental. Então, e a condição do ar, inclusive de resíduos dispersos em água, a quantidade era sempre muito maior, muito, muito pior aonde pertencia à União Soviética. E por que isso? Porque como é que você vai se preocupar com o meio ambiente se todo o resto está colapsando? Você acha mesmo que uma pessoa pobre, que passa fome, vai se preocupar com destinar o lixo corretamente? Aliás, como é que se recicla? Como é que você tem locais corretos de reciclagem? Ou você vai incentivar tecnologias melhores, não só de reciclagem, mas de energia renovável ou coisas do tipo, sem o capitalismo? Vocês acham realmente que no socialismo isso seria possível? Como é que ia ter coleta seletiva de lixo? Para onde que iria isso? Gente, no socialismo nada disso importa. O capitalismo é o grande responsável pela redução drástica da pobreza do mundo. E a gente vê isso com os números. Isso é uma coisa muito fácil de observar. Inclusive, eu estava olhando hoje o World Poverty Index, que coloca lá todas as nações do mundo e onde que a pobreza está aumentando e onde que a pobreza está diminuindo. E os países onde a pobreza está aumentando ainda são principalmente os países da África e a Venezuela, que a maioria deles tem em comum o fato de serem economias planificadas. Então, isso não é uma coincidência. E o fato do capitalismo ter conseguido reduzir a pobreza, conseguido levar a qualidade de vida para as pessoas, eu sempre repito isso, uma pessoa de classe média baixa, hoje, tem acesso a coisas que nem reis e rainhas tinham no passado. E esse capitalismo, ele pode ser utilizado, inclusive, para preservar o meio ambiente e criar tecnologias novas que permitam otimizar os processos, gastando menos os recursos naturais e coisas do tipo. Então, não caiam nessa besteira que o problema do meio ambiente é o capitalismo. O problema do meio ambiente é a pobreza e as constantes lutas da esquerda contra o capitalismo, com mais economia planificada, vai levar a mais pobreza, vai levar a menos preservação do meio ambiente, vai levar a malucas como a Greta serem ouvidas em alguma medida e transformar as nações que já estão em desenvolvimento, ainda não chegaram no seu desenvolvimento, em mais pobres ainda.
E são essas pessoas que dizem se importar com os outros. E a realidade é que eles ou não sabem o que eles estão falando ou simplesmente eles não se importam. Esse artigo da The Guardian, que é uma coisa bizarra, fala que acabar com o climate change precisa acabar com o capitalismo. E ele cita inclusive a Greta nesse artigo como uma referência para vocês verem o nível do cara, né? Agora, você acabar com o capitalismo porque você está mais preocupado com o aquecimento global e coisas do tipo, é justamente largar a população, supondo que baixassem um decreto mundial que acabasse com tudo e quisesse que todo mundo vivesse sob socialismo, economias planificadas, uma grande União Soviética do século XXI. Vocês realmente acham que isso ia significar uma preservação maior do meio ambiente? Mas jamais, porque as pessoas iam ficar pobres e pessoas pobres, miseráveis, não têm como se preocupar com preservação ambiental. Então você pode ter, de um lado, as pessoas consumindo menos, porque não tem o que consumir, então você vai ter talvez um ar menos poluído das fábricas, mas você com certeza vai ter uma poluição maior nos rios, nos afluentes e nos mares. Existem várias questões para serem debatidas aí. E, de novo, a falta de incentivo, justamente que o capitalismo traz, de conseguir lucros através de uma empresa que tem a otimização desses processos e que invente tecnologias novas. A gente tem visto, inclusive, pessoas bem jovens já desenvolvendo tecnologias para conseguir construir casas com tijolos feitos de garrafa PET, ou um menino que inventou uma maneira de despoluir rios de uma maneira mais simples. Tudo isso só é possível de fazer em larga escala, de maneira mundial, através do capitalismo. Então, essa história de que o capitalismo é o inimigo do meio ambiente, etc., gente, a gente precisa entender a realidade. E a realidade é que nós temos um mundo hoje muito melhor em termos de qualidade de vida através desse capitalismo. Ele trouxe alguns problemas, sem dúvida, principalmente na questão do meio ambiente. Eu não vou nem entrar no mérito aqui se a questão do aquecimento global é real ou não, porque eu não tenho capacidade para discutir isso de maneira técnica. Eu vejo pessoas falando que sim, outras falando que não, e enfim, esse não é o objetivo desse comentário. Mas se o capitalismo trouxe, por causa da sua produção e pelo fato de ter conseguido trazer soluções a ponto de a gente ter a quantidade de pessoas que nós temos habitando a Terra hoje, a gente tem que levar em consideração que não dá para matar metade da população mundial somente para satisfazer essas necessidades de dizer que você é eco-friendly. Então a gente precisa achar o quê? Soluções inteligentes. E soluções inteligentes passam necessariamente pelo capitalismo, pela redução da pobreza. Mas, como eu digo para vocês, nem todo mundo se importa de trazer miséria para todo mundo se isso for de acordo com a causa que eles acreditam.